justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. É o versículo que o irmão Jair colocou ali. Eu quero até agradecer pela faixa muito linda. Infelizmente minhas outras filhas não podem estar aqui, estão lá aflitas de longe. Mas está ali o pastor Jorge. Deus fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Eu creio, amados. Glória a Deus. Deus é ter sido avisada ontem à noite. Meu esposo não está bem de saúde. Ontem ele não pôde vir ao culto e eu fiquei lá com ele, desci aqui só para avisar que a despedida seria hoje. Muita gente ligou para confirmar se era verdade, se não era. Muita gente ficou querendo vir e não pôde. Não podemos viver uma coisa e ensinar outra. Nós somos obedientes e nós acatamos sim a ordem da comissão. Estamos nos despedindo da igreja. Vamos ficar 2 anos sem dirigir nenhuma igreja. É a penalidade da comissão. E porque nós somos obedientes, acatamos, obedecemos tudo que o pastor Valdomiro pediu para nós fazer. Agora acatamos sim, concordamos? Não. Não porque não é justo, não porque não houve pecado, não porque o que houve foi uma infração contra a instituição que merecia sim uma advertência, mas não uma penalidade como de uma pessoa que cometeu um pecado terrível, um adultério, um roubo, corrupção. O peso da penalidade é esse. Então nós aceitamos, concordamos, nos submetemos. Apesar de ter ido lá, de ter pedido perdão, se precisar amanhã aqui eu ajoelho diante desse altar e peço perdão de novo, amados. Mas aceitamos e nos submetemos, mas não concordamos, visto que é injusto e cruel, porque não houve pecado. Segundo um membro da própria diretoria, o que houve foi uma infração contra a instituição e não um pecado. Portanto, não merece nenhuma punição e nem disciplina. Vamos ficar 2 anos sem campo. Não é fácil. Eu temo pela saúde emocional do meu esposo. Eu já estou vendo o efeito disso na vida dele. Um homem que aceitou Jesus aos 15 anos de idade, que há mais de 20 anos dirige igreja, não porque não tem o que fazer, nem tem profissão, mas por causa de um chamado. Temos passado por vários lugares, temos deixado emprego, temos feito concurso, passado em concurso. Depois, gostaria que você que aceitou Jesus desses 4 anos para cá, ficasse de pé. Você que estava em outro ministério, voltou para o seu lugar. E nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que a misericórdia triunfa do juízo. E o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não fizer misericórdia. Que Deus abençoe, amado. Eu abraço todos vocês em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ei, irmão, vou mandar o presente. Nós vamos ouvir. Vou mandar o presente dela, por favor. Vou mandar o presente. Deus não fará justiça aos teus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que torne tarde para com Ele. E digo vós que despreza lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Então nós vamos ouvir agora o pastor Jorge Nilson, que vai. Eu estive com ele agora à tarde, sua saúde bastante debilitada, mas eu acredito que ele ainda tem algo para dizer para todos nós nesta noite.
texto bíblico. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3. Eis-me aqui, testificar contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e o vou restituir. Amém? Meus irmãos, estava marcada essa despedida para sexta-feira, que seria um trabalho assim, digamos, um pouco diferente. Em relação aos débitos, às finanças da igreja, havia um débito numa igreja que na época entrava 8. E Deus nos abençoou. Até hoje estamos pagando débito ainda do pastor José Pereira Lima, atrasado. Juntando tudo, dava cerca de 22 mil. Pagamos tudo, graças a Deus. E a renda aqui cresceu. E batizamos mais de 170 crentes durante esses 4 anos. Havia irmãos aqui que eram, digamos assim, apagados e hoje estão, primeiramente, os obreiros. Pena que não dá para falar de todos. Se eu fosse falar a característica de cada um aqui, o tempo não iria dar. Até 10 horas, eu cheguei mais cedo porque eu estava no hospital, sendo dedicado, o trabalho que Deus tinha reservado para ele. A família dele permanece aqui conosco. Quero agradecer a imagem do pastor Lídio, que tem dado de ser meu pai. Não sabe que eu não tive pai. Mas vamos entender o que é que vai ser feito. De que é que está suspenso? Eu não sei. Até hoje o Conselho de Ética não me deu nenhuma vírgula do parecer que enviou para a mesa. Já pedi várias vezes, não me deram. Eu sou envolvido no caso, não obtive nenhuma resposta. Até hoje eu não sei o que foi enviado para a mesa diretora. Não sei. Eu só recebi a notícia. É isso aí. Pronto. Reúna a igreja, reconheça seu erro, pegue sua mala e vai embora. Pronto. Se eu me defender, todo mundo tem direito de defesa, mas eu não posso. Eu não vou fazer isso aqui na igreja. Eu vou fazer lá no plenário. O próprio presidente já disse: olha, Jorge, você pode recorrer. Eu vou recorrer, ele mesmo falou, né, que eu podia recorrer, mas o que está sendo feito já está feito. Quando eu recorrer, se porventura
eu tiver ganho de causa, já tem outro pastor aqui. Eu não vou querer mais voltar. Né? Não vou querer mais voltar. Para evitar reviver tudo de novo, né? Então, ora para que o Senhor nos oriente, para que Deus me dê graça e sabedoria. Ore pelo pastor presidente. É muita coisa para ele decidir. São mais de 1.500 pastores. São cerca de 500, meu Deus, eu nem lembro mais. Um bocado de cano. A vida de um pastor presidente não é fácil. É muita pressão, é muita luta. Certo? Então, ore para que Deus oriente a ele, guie com seu bom espírito. Ora mesmo, tá bom? Então, meus irmãos, Deus abençoe. Eu não vou me prolongar. Não era dessa maneira que eu ia fazer uma despedida na igreja, mas eu quis acelerar. Eu marquei de ontem para hoje, porque ia ficar até sexta-feira. Aí é aquela coisa, né? Um bota uma coisa na internet, outro bota outra, e fica, né? E uns vão de casa em casa, fazendo campanha, olha, não aceite e tal. Eu quero deixar claro o seguinte: eu nunca disse que eu não ia entregar a igreja. Nunca disse que eu não ia entregar a igreja. A igreja não é minha. A igreja é de Deus. Né? Foi a convenção que me deu posse aqui. Então, ela está pedindo de volta, eu estou devolvendo. Eu estou devolvendo essa igreja que eu trabalhei com muito amor, muito carinho. Eu queria ter orado mais. Eu queria ter evangelizado mais. Eu queria ter visitado mais os irmãos. Eu queria estar mais próximo. Eu queria, enfim, fazer o melhor. O pastor que está vindo é um bom pastor, o pastor Geazi, conheço. Mas aí, é a decisão deles, né? Não quero de forma alguma. Esse barulho aí que está. O povo está muito alegre aí do lado. Bom, irmãos, está ali sendo filmado, gravado tudo, porque às vezes alguém pode ligar e dar uma versão diferente do que é dito aqui. Que, por sinal, aconteceu assim. Né? Aconteceu assim. Senão nada disso estaria acontecendo. Aliás, se eu tivesse cometido um pecado, nem despedido da igreja eu faria. Não faria. Não, você adulterou, você pecou, você... Nem isso eu faria. Por quê? Porque eu caí. E caído não pode mais dirigir culto. Caído não pode mais. É uma prova de que tem outro mundo, tem outra situação. Por sinal, o pastor Cleudson, segundo tesoureiro, ele disse: olha, o que aconteceu, você não cometeu nenhum pecado. Isso é mais coisa da instituição. Não cometi pecado e tenho que perder a igreja, tenho que passar 2 anos, e não foi pecado. E se fosse? Mas é isso mesmo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu não vou falar mais. Eu tenho que voltar, tomar um remédio, deitar de novo. Estou tudo desarranjado na minha vida. Estou na base do remédio. Eu parece que eu estou voando, né? Estou aqui meio, sei lá. Eu estou em Filadélfia mesmo? Tá bom? Amém. Bom, então
quero retornar a palavra aí aos irmãos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Aleluia. Quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, a leitura que nós prometo que não vamos pegar, mas nós lemos aqui uma passagem muito linda. O último versículo desse texto que aqui citamos diz que te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, que eu te ajudo. Na Bíblia está escrito 365 vezes a palavra não temas, né? Isso quer dizer, pastor Jorge Nilson, que para cada dia o Senhor está dizendo para a sua pessoa: não temas, não temas, não temas. Meus irmãos, olha, nós já estamos chegando quase à conclusão, mas o ministério nos chamou ali à parte, chamou a mim, o Nelson não pôde ir porque estava aqui dando a mensagem final, e nos comunicou de que iria nos destituir do cargo de primeiro e segundo vice. Então nós vamos finalizar a minha parte, né, como responsável pela direção do culto nessa noite. Depois, conforme seja, o irmão Londas disse que não queria oportunidade a princípio, mas que agora, né, queria. Então eu quero orar a Deus neste momento e depois estar passando para o nosso irmão Londas. Querido Deus, Pai que estás nos céus, nós queremos render-te graças por tudo, por tuas bênçãos. Ó Deus, que estamos finalizando este culto, Senhor, esta reunião, te agradecendo por tudo, pela vida do teu filho, ó Jesus, o qual tu tens dado graça, tu tens, Senhor, direcionado, aleluia, nessa jornada, nessa caminhada. Pai eterno, ajuda o teu servo, para que aonde quer que eu mesmo esteja, Senhor, esteja direcionado pelo teu Santo Espírito. Que o amor do nosso eterno bom Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, para todos sempre. Amém. Está terminado. Irmãos, um minutinho, não terminou ainda. Eu disse que não queria falar aquela hora porque tinha uma programação. Eu peço aos irmãos, aguardem um pouquinho. Nós não queríamos que terminasse dessa forma, mas infelizmente a nossa palavra não pode ser caçada como a do pastor foi por muitas vezes. Estão querendo usar a mesma forma de trabalho. Eu quero só, primeiro, antes de falar, eu queria pedir ao presbítero Jailton para ler aqui um documento que o presbitério ou o ministério dessa igreja preparou com muito cuidado, com muita atenção, para passar às mãos do nosso presidente da convenção, que estará vindo para aqui amanhã. Ele vai receber uma cópia e nós fizemos inclusive com 2 cópias, para esse documento com cópias, para que o presidente receba um documento e que a igreja também, nós temos também um documento desse irmão. Então nós vamos ler esse documento, irmãos, ouçam o que o ministério está aqui solicitando do presidente, e depois eu tenho algo a falar aos irmãos. 1 minuto só, não vamos demorar. A paz do Senhor, irmãos. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Filadélfia, Bahia. De Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para a mesa diretora da ACEADEB. Nós, ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Filadélfia, Bahia, constrangidos diante do ocorrido com o nosso pastor Jorge Nilson, estamos nos dirigindo a essa egregia diretoria para expor nossa indignação e também nossa decisão. Respeitamos o vosso trabalho na ACEADEB, mas queremos valer nosso direito de campo livre, independente, administrativo e financeiramente, pois tudo o que fazemos aqui tem apenas a participação dos membros e congregados do campo. Fomos pegos de surpresa ao tomarmos conhecimento da decisão que a mesa diretora da ACEADEB tomou em relação
à pessoa do pastor Jorge Nilson, e por sinal uma surpresa muito desagradável, uma vez que não temos conhecimento de nenhuma ação do pastor Jorge Nilson ou da sua família que desabona sua conduta ou que tenha maculado a igreja. Respeitamos a decisão da mesa diretora, embora não concordamos e tampouco aceitamos, pois os senhores conhecem o trabalho do pastor Jorge Nilson, é muito responsável, organizado e muito direito em tudo que faz. Com a chegada dele aqui, compramos 2 terrenos aqui na sede, adquirimos vários outros, concluímos a congregação de Poço d'Água, compramos 3 motocicletas para os obreiros, estamos reformando e ampliando a sede, a congregação do bairro Jacaré e também a congregação de Catuaba. O número de membros tem aumentado em todo o campo, bem como novos convertidos têm incentivado toda a igreja para o evangelismo, ou seja, os trabalhos estão indo muito bem. Não foram avaliadas as consequências que essa notícia causaria na igreja e também na nossa cidade e região, pois o pastor Jorge Nilson é conhecido de todos como um verdadeiro homem de Deus. Ele tem cativado muitas pessoas para o Evangelho, pessoas que estavam afastadas em outros ministérios retornaram, pessoas de influência da sociedade se converteram, outras tornaram-se amigas e parceiras da igreja. Portanto, com essa punição imposta ao pastor Jorge Nilson, a qual julgamos desproporcional, não damos somente ao pastor e à sua família, mas a toda a igreja, pois alguns membros estão afirmando que sairão da igreja caso o pastor venha a sair nessas condições. Sem contar com os comentários externos que irão acontecer na nossa cidade e região, pois todos sabem que um pastor sai de um campo quando o mesmo é mudado para outro campo, ou quando causou algum problema na igreja, ou quando cometeu algum pecado que não é o caso do nosso pastor. Se houve pecado, que haja disciplina proporcional ao ato. Como então vamos explicar a saída do mesmo? Quem vai acreditar que foi apenas pelo fato do mesmo ter postado alguns comentários na internet? Perguntamos aos senhores onde fica o amor, o perdão que foi prometido e que tanto pregamos. Pois a Bíblia manda que devemos perdoar até nossos inimigos. Imagine um dos nossos irmãos. Quando vamos dar a outra face? A orientação que Deus nos dá é que devemos ajudar aos caídos. Como, pois, vamos proporcionar a derrocada de um pastor com toda a sua família? Pois com isso, sua carreira e de sua esposa, irmã Luciene, que é uma grande pregadora, será cortada. Por essa e outras razões, nós, o Ministério, tomamos as seguintes decisões. Primeiro, só aceitaremos a punição O Ministério, juntamente com toda a igreja, entende que o pastor Jorge Nilson não feriu o estatuto nem a convenção, e muito menos aos membros, por ter emitido sua opinião pessoal no blog. Mesmo porque a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 4º, assegura a liberdade de expressão. Terceiro, a igreja não aceita que seja empossado outro pastor no lugar do pastor Jorge Nilson, a não ser que sejamos informados do pecado ocorrido, proporcionalmente à disciplina imposta. Até lá, seja suspensa a punição e que essa mudança ocorra somente no final do ano, pelo processo normal de mudanças que acontecem nas convenções, onde há troca de pastores. Pois estamos no ano festivo, nosso campo está comemorando 50 anos de Assembleia de Deus, já estamos com toda a programação pronta. O jubileu será comemorado em todas as congregações e em novembro acontecerá a grande festa, ocasião em que o pastor Jorge Nilson estará lançando um livro de sua autoria,
que conta a história da cidade e da Igreja Assembleia de Deus aqui em Filadélfia. Quarto, solicitamos da mesa diretora explicações por escrito sobre as acusações que motivaram o processo administrativo, inclusive cópias das peças produzidas no processo, já que o pastor Jorge Nilson é membro da CEADEB, mas também é o pastor da igreja local, e os membros precisam saber o que de fato aconteceu. Quinto, a igreja solicita da CEADEB que suspenda a data anunciada para a posse do novo pastor e que após o julgamento do recurso se aguarde a AGO em Ilhéus para que seja tomada qualquer medida. De maneira nenhuma estamos nos rebelando contra a CEADEB. Estamos apenas condicionando a saída e posse dos respectivos pastores com as devidas informações. Por tudo que expomos e diante da atitude da mesa diretora, expressamos nosso repúdio e nossa indignação. Queremos resolver da melhor maneira possível, mas queremos informar aos queridos ministros que estamos dispostos a ir até o fim para fazer valer nosso direito. Nada contra o pastor Gesiel Bandeira ou qualquer outro pastor. Estamos contra a forma como está sendo imposta a decisão por esta mesa diretora da CEADEB, sem a devida informação ao Ministério e Igreja. Atenciosamente aqui tem os pastores, presbíteros, diáconos e auxiliares que assinaram esse documento, e amanhã vamos entregar em mãos ao pastor Valdomiro. Bem, irmãos, então aí eu acredito que os irmãos entenderam muito bem tudo quanto está acontecendo aqui nesta noite. E eu gostaria de dizer que não temos nada contra nenhum dos pastores que não estão apoiando a permanência ou que estão protestando a forma que está sendo imposta ao pastor Jorge Nilson e a sua família. O pastor Jorge Nilson, em nenhum momento, ele disse que não ia acatar a decisão da mesa. Ele acatou sim, mas o ministério e a igreja, creio que também já entendeu a mensagem. E vocês viram muito bem aqui, que até a minha palavra quase seria cassada ou foi cassada porque acabaram o culto, para que a igreja não tomasse conhecimento dos fatos. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: nada contra a Convenção Estadual da Assembleia de Deus, nada contra nenhum dos pastores, e sim, como foi dito, a decisão humilhante e repudiante como eles estão impondo ao nosso pastor, que além de nosso pastor é nosso amigo, é nosso irmão, e nós somos crentes, temos o dever e a obrigação de defender aqueles que estão corretos, e eu tenho certeza que ele está nessa situação. Quero dizer também que desde a primeira reunião que tivemos de ministério, advertia o pastor José Almeida, advertia, eu digo no bom sentido, como também o pastor Lélcio, nada contra os pastores, mas seria bom, se não podem ajudar, porque são membros da convenção, ficassem de fora, porque a igreja e o ministério não iria tolerar tal situação. Para que a gente não tivesse problema só com o pastor Jorge Nilson, ou em vez do pastor Jorge Nilson termos problema com 3 pastores, pedir que eles ficassem de fora. Não temos nada contra. E os senhores sabem, a igreja sabe, da Bahia. Mas lembrem-se que a diretoria da igreja, ela é eleita, não é pela convenção, é por a igreja, somos nós, são vocês que elegem. E entre essa diretoria, nós temos o primeiro vice-presidente, que é o pastor José Almeida, o segundo vice-presidente, que é o pastor Lélcio. Nada contra nenhum deles, mas por serem membros da convenção, se continuarem no comando da igreja a partir de hoje, o presidente chega aqui e eles são subordinados a ele. O pastor toma a frente. Pois não, pode ficar à vontade. O pastor vai tomar a frente do trabalho e empossar aqui quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Eu pergunto aos senhores: os senhores estão dispostos a ver o pastor sair daqui desta forma e entrar um outro pastor, acabando totalmente a chance do pastor? Porque nós sabemos que essa situação imposta, 2 anos sem poder ser pastor,
vem um outro pastor e depois, como fica a situação dele? Então não temos nada contra. Queremos pedir o apoio da igreja para duas coisas: de que essa situação do pastor Jorge Nilson seja adiada, para que seja resolvida depois da convenção estadual que acontecerá lá em Ilhéus, o mês que vem. Então é o que nós estamos pedindo, que seja adiada para termos a decisão final do que vai acontecer com o nosso pastor. Se nós permitirmos que entre aqui outro pastor antes, acabou a chance dele e da igreja, e assim desmoralizando a igreja e o ministério. Quero simplesmente pedir a vocês uma só coisa: a igreja que elegeu a diretoria, e que nessa diretoria tem o primeiro vice, que é o pastor José Almeida, o segundo vice, o pastor Lélcio. Nós queríamos simplesmente a aprovação da igreja, que foi quem elegeu, para destituirmos esse primeiro e segundo vice e colocarmos dois substituindo. Seria o presbítero Otoniel, que interinamente assumiria os trabalhos do campo até passar a convenção. E o irmão Isaac Bota, também presbítero, seria o seu suplente até que fosse decidido na convenção. E sendo assim, continuaria todos os trabalhos, os obreiros trabalhando, auxiliando e ajudando. Eu quero perguntar à igreja e pedir: os que aprovam essa substituição, destituindo o irmão ou o pastor José Almeida de primeiro vice e destituindo o pastor Lélcio de segundo vice, colocando como interinamente o presbítero Otoniel como pastor interino, e o presbítero